Perseguição nas Alturas entrou recentemente pro catálogo da Prime Video e é um filme que me chamou a atenção por causa dessa temática de altura, porque o último filme que eu vi com essa temática, que foi A Queda, eu gostei bastante. Inclusive, se você ainda não viu A Queda, clica aqui no card que eu vou deixar o meu vídeo de análise do filme, e o filme é muito legal, eu já estou recomendando de você assistir. Eu tô aqui no vídeo de outro filme, recomendando outro filme pra você assistir, mas enfim. Aí quando eu vi o trailer desse Perseguição nas Alturas, eu pensei, pô, parecido com A Queda. Na verdade, eu pensei, parece com A Queda misturado com Doce Vingança. Mas de doce só existe a minha ilusão mesmo. Não é nem parecido com A Queda e não chega nem perto de Doce Vingança, eu vou te explicar o porquê. Mas antes, vamos pra sinopse. Duas amigas vão pra Itália pra escalar uma parte de uma montanha que é dificílima de escalar. Você precisa ser muito foda pra escalar aquilo. Nessa região que elas estão hospedadas, tem várias cabaninhas e chega um grupo de machos ali pra ficar hospedado em uma dessas cabanas perto da cabana delas. Um grupo de machos. Na noite anterior à escalada delas, elas resolvem interagir ali com os caras, né? Conversar com eles, tomar bebida junto e tal. Só que um desses caras tenta forçar uma situação ali com a menina. Ela não tá querendo, mas ele tenta forçar. E nessa dele tentar forçar, ela tenta fugir dele e acaba caindo de um lugar bem alto, mas ela não morre. Aí o grupinho lá de machos vê que ela tá lá numa situação bem debilitada, né? E resolve o quê? Finalizar, acabar com a menina ali mesmo. Então eles matam ela e fazem parecer que ela caiu de um penhasco, como se fosse um acidente. Só que a amiga dela tava ali escondidinha, vendo tudo que tava acontecendo e gravando com a câmera dela. Depois de um tempinho, eles percebem que a menina tá ali escondida, gravando tudo, e vão atrás dela. Ela, pra fugir, faz o quê? Começa a escalar a tal da parte da montanha que é super difícil de escalar, porque ela sabe que aqueles meninos ali não têm a experiência necessária pra fazer aquele tipo de escalada, mas ainda assim, eles vão atrás dela. Eles vão pegando lá outras partes da montanha que são mais fáceis de se escalar, enquanto ela tá subindo lá a parte difícil, e aí começa a luta pela sobrevivência dela. Ela tem que ir subindo e subindo, e quando ela chega lá em cima, vai acontecer o quê? Aí só eu tô assistindo o filme pra saber. Eu sei que a gente não deve assistir um filme já querendo comparar ele com outro, mas pra mim foi simplesmente impossível não comparar a Perseguição nas Alturas com A Queda, que A Queda foi um filme muito recente e me causou um impacto muito positivo. Então era óbvio que o próximo filme de altura que eu assistisse, eu ia comparar com A Queda. O problema surge então a partir do momento em que tudo que é muito bom em A Queda é inexistente em Perseguição nas Alturas. Não existe aquela sensação desesperadora de que aquela pessoa ali tá num lugar super alto e a qualquer momento ela pode cair. Não existe sensação de perigo. E isso se deve ao modo como o filme foi gravado, que é algo diretamente ligado ao seu orçamento. Se você não tem um bom orçamento para colocar nos efeitos especiais, um filme desse tipo que demanda bons efeitos especiais acaba ficando irreal. E o pior defeito de um filme desse tipo é ficar irreal. A gente precisa acreditar que aquela menina tá escalando uma montanha muito alta. A gente precisa acreditar que além da altura existe um outro perigo, que é o grupinho de machos que tá indo atrás dela. E a gente não acredita em nada disso por causa de uma única característica do filme: os ângulos de câmera. São pouquíssimos os momentos em que é mostrado pra gente a real altura em que a menina está. 90% do filme mostra a menina assim bem de perto, escalando uma parte pequena da montanha, né, dando pequenos passinhos, vamos chamar assim. Ou seja, não mostra muito de longe, evidenciando o quão alta ela tá, mostrando a montanha por inteiro, mostrando os arredores da montanha. São pouquíssimos os momentos em que mostra isso. Como eu falei, no mínimo 90, mas é capaz de ser mais. 90% do filme é mostrando ela bem de pertinho. Ou seja, a gente nunca tem a sensação de que ela realmente tá em perigo, que ela realmente tá num lugar super alto. Você olha para aquele ângulo em que tá sendo mostrado ela e você acha que ela tá a 1 metro de altura. Você não acha que ela... Eu ia falar, você não acha que ela tá... Mas em nenhum momento é falado em quantos metros ela tá. Eu não sei a quantos metros de altura ela tá. Diferente da queda também, né? A queda a gente sabe a quantos metros de altura as meninas estão. Enfim, outra diferença aí. Não vamos entrar nessa parte não. Mas aqui a gente não sabe a quantos metros de altura ela tá. E o filme também não evidencia isso porque a câmera tá sempre muito próxima dela. E não mostra quase nunca a montanha inteira. É muito fácil você olhar pra aquela cena e pensar que ela tá muito pertinho do chão. Ou seja, você não fica com aquela sensação de caralho, ela pode escorregar e cair e é morte certa. Não. Se ela escorregar, ela tá a 1 metro do chão. Não vai nem torcer o tornozelo. É basicamente essa a sensação que a gente fica. E eles tanto sabem disso que de vez em quando, raramente mostram uma maior parte da montanha, assim, um pouquinho da altura que ela tá. Mas é tão pouco que não chega nem perto de ser o suficiente pra fazer a gente acreditar que ela tá muito alta. Aí entra a comparação com A Queda. Em A Queda é mostrado o tempo inteiro a altura em que as meninas estão. Era 100% do tempo
a gente com aquela sensação de perigo, aquele medo delas caírem. E isso porque os efeitos especiais em A Queda eram impecáveis, não tem um ai pra se falar daquele negócio. Mas pra você fazer efeitos especiais assim, você precisa de quê, ó? Dinheiro. E aparentemente a galera de Perseguição nas Alturas quis dar uma economizada, fazendo com que a câmera se concentre na menina e não mostre tanto a área ao redor dela, não mostre muito a altura da montanha. Você acaba não precisando investir tanto em efeito especial, né? Mas ao mesmo tempo que você economiza, você dá um tiro no pé, porque a história acaba não cumprindo com a sua função. E eu tenho certeza que todo mundo que clica ali na Prime Video pra assistir esse filme acha que ele vai trazer uma super sensação de perigo, acha que você vai ficar pulando do sofá igual em A Queda. Gente, não dá pra não comparar. Mas acha que você vai ficar com aquela sensação frustrante de achar que a menina vai morrer a qualquer momento. E isso não acontece. E eu digo de boca cheia que o filme realmente não consegue trazer essa sensação de perigo pra gente, porque além dessas coisas que eu acabei de falar, dos ângulos de câmera e efeitos especiais, existem também alguns outros detalhes da história que são totalmente independentes de efeitos especiais, que fazem a história também ficar irreal. Eu vou dar um exemplo pra vocês, só pra vocês terem aí uma noção do que eu tô falando. O filme deixa claro pra gente que lá em cima da montanha vai estar muito frio. Os meninos estão bem agasalhados. A menina está usando uma regatinha. Isso é só um exemplo do quão irreal ele consegue ser, mesmo nas coisas assim mais bestas. Tem vários outros exemplos que eu poderia aqui falar pra vocês, mas se tem alguém aí achando que vai assistir o filme, eu não vou dar spoiler, obviamente. Então não existe esse negócio de o orçamento era pequeno, não tinha como investir muito efeito especial, porque até nos detalhes que eram independentes de efeitos especiais, independentes do orçamento, você não conseguiu deixar realista. Ou seja, em nenhum momento o filme consegue transmitir realidade na sua história. Então esquece sensação de perigo, esquece aquele nervosinho gostoso, Perseguição nas Alturas não te entrega nada disso. E olha que isso era pra ser o foco principal da história, porque afinal de contas estamos falando de um suspense em que pessoas estão escalando uma montanha perigosíssima de se escalar. E não é que eu queira ficar aqui só falando mal do filme, não, mas o personagenzinhos chatos. Eu não vou nem entrar nesse mérito, falar de todos os personagens, mas eu precisava vir aqui colocar para fora o meu ranço de um personagem específico. Tem um cara lá que é impossível não deixar você com raiva. E olha que loucura, até isso parece ser irreal, porque o filme força tanto a barra pra fazer a gente ficar com raiva dele, que a gente acaba pensando, não é possível existir uma pessoa assim. Inclusive o filme acaba até tornando os outros personagens irrelevantes e idiotas só pra focar nisso de fazer a gente ficar com muita raiva desse personagem específico. Eu acho que já tá mais do que claro que eu não recomendo que vocês assistam Perseguição nas Alturas. Eu já ia falar Perigo nas Alturas, não sei porque que eu cismei com Perigo nas Alturas. Eu acho que tem algum outro filme com esse nome. Se tu quer assistir um filme bom de altura, sim, assiste A Queda. Não tem jeito, gente. Esse aqui não é bom, não adianta. Se você já assistiu e teve uma opinião diferente da minha, comente aqui embaixo. Se você ainda pretende assistir, comente aqui embaixo também. Por que você ainda pretende assistir? Mas enfim, cada um com teu gosto, né? Sabe como é? Gosto é igual furico. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui eu falo sobre terror e suspense. Se você gosta desses dois gêneros, você está no lugar certo. Aqui é a tua casa, tá bom? Beijinhos e até a próxima.